Só corrigir, a proposta não é impedir. Você usou a palavra impedir, não é impedir, é criar uma atmosfera aí de emprego onde você mora nas regiões periféricas. Então é um cinturão de empresas. Cidade de São Paulo é uma cidade que tem 38 cidades em volta, ou seja, é uma região gigantesca, né? Uma região metropolitana aí, que depende dessa solução que não foi apresentada por nenhum outro candidato e não foi aplicada em nenhum outro governo. E para minha vida, eu estou sendo ameaçado de morte. Eu sou hostilizado, né? Porque parece que só tem a extrema-direita, a extrema-esquerda não existe. As pessoas estão hostilizando com peso na rua porque eu sou uma ameaça. Ninguém hostiliza a para-choque de comunista, ninguém fica hostilizando quem não tem qualidades suficientes para chegar num cargo desse. Então, as pessoas... Inclusive o Janones, parabéns, Janones, agora é com a PF, né? Já que o Boulos aprovou você, eu estava presencialmente aí no Conselho de Ética, o seu relator querido, ele concordou com você e não colocou você para ser cassado, mas a PF te pegou. Acho que agora o brasileiro vai voltar a confiar aí nas instituições, porque você não vai passar ileso da Polícia Federal. Parabéns. Então, como é que o senhor vai responder a isso, a esses ataques coordenados? O senhor bateu no teto? Não bati no teto. Eu não tenho teto. Eu sou dos movimentos sem teto para ganhar essa eleição, né? Então a gente é dinâmico. Já falei muita besteira na vida, acho que 2 vezes eu repeti no mesmo erro. Eu já errei, sim. Esses bandidos estão concorrendo comigo, nunca erraram. Bolsonaro, tá de parabéns, capitão, apoiando um cara que falou hoje que vai demitir funcionários e apoiando o aborto, aquilo que você falou para nós, que você não apoiava. Você que é católico, o Nunes falou que é católico, apoia aborto? Tem uma norma do Vaticano falando para não votar, presta atenção, você que é católico. O Papa editou uma norma na igreja. 700 milhões de membros no mundo todo, não votem em abortistas. Valeu, Nunes, não vai dar certo. Vamos começar então, candidato, com uma de suas principais propostas do seu plano de governo, que mistura mobilidade com oportunidade para as pessoas que hoje moram na periferia, que seria justamente levar e aproximar as empresas dessas pessoas, impedindo inclusive que elas tivessem de se deslocar tanto pela cidade. Como é que o senhor pretende viabilizar isso em termos de estrutura e também em termos financeiros? Só corrigir, a proposta não é impedir. Você usou a palavra impedir, não é impedir, é criar uma atmosfera aí de emprego onde você mora nas regiões periféricas. Então é um cinturão de empresas. Cidade de São Paulo é uma cidade que tem 38 cidades em volta, ou seja, é uma região gigantesca, né? Uma região metropolitana aí, que depende dessa solução que não foi apresentada por nenhum outro candidato e não foi aplicada em nenhum outro governo. Pra você ter uma noção, a gente carrega na cidade de São Paulo hoje 3,5 milhões de pessoas nos metrôs. Isso faz com que esse povo se estresse muito, perca tempo de qualidade ali. A movimentação da cidade com quase 7 milhões de carros gera uma poluição absurda. Nem falar disso agora, né, com a qualidade do ar, com essas queimadas, já somada com essa atmosfera que já não tinha um pingo de solução, nem de limpeza de manancial, nem de saneamento em 40% das periferias. Levar empresas para as periferias é levar qualidade de vida. Essa geração de 2 milhões de empregos em 1.460 dias vai diminuir a criminalidade. Você vai ter mais tempo de qualidade para estar com sua família, com seus filhos. Você imagina a prefeitura incentivando empresários a trazer empresas. Perdemos vocações aqui, uma vocação importante da cidade de São Paulo com indústrias. Elas foram embora. Nós vamos fechar parceria aí com o Estado. Essa nova onda fiscal também vai abençoar bastante para trazer mais empreendedores. Você vai aprender também a empreender desde do ensino básico e um braço dentro dos 2 milhões de CNPJs. Hoje não, né? Dia 1º de janeiro a gente já vai rodar isso. Eu vou colocar isso tudo em teste para você já conhecer. Toda empresa, toda instituição que tem um CNPJ vai ter um braço de ensino para treinar os funcionários, os parentes desses colaboradores e os vizinhos dessa empresa. Nós vamos ter uma educação continuada na cidade de São Paulo. E eu acredito que esse é o maior direito... esse de fato é o maior direito social que vai mudar aí a tônica dessa cidade. Essa proposta também facilitaria a questão do deslocamento ou facilitaria uma forma de desafogar o trânsito sem que essas pessoas precisem andar tantas horas para ir até o centro? Não só as pessoas das regiões periféricas, mas como toda a região metropolitana. Eu estou chamando esse cinturão, essa faixa empresarial, de amortecedor de fluxo. Então, você imagina um fluxo contrário para dentro da cidade, inclusive na proposta de mobilidade, as 10 rodovias que conectam a essas cidades dentro da cidade de São Paulo, vai ter esses bolsões de estacionamento que também tem uma situação onde quase 350 mil carros diariamente
entram e a maior parte não é utilitária. A pessoa está em uma ou duas pessoas e acaba desacelerando o trânsito, gerando esse estresse que você conhece muito bem há anos e gerando poluição nessa cidade. Afinal de contas, a nossa frota não é eletrificada e a gente está com um problema grave na cidade. Ninguém está aguentando esse ar, ninguém aguenta essa lentidão, esse estresse absurdo. Essa é uma das propostas mais inteligentes aí para salvar a cidade de São Paulo. Bom, vamos lá, vai lá, Dora. Vamos lá. Candidato, eu tenho maior curiosidade de saber o detalhamento dos seus planos, não é nem plano de governo, o que vai fazer na prefeitura, mas eu tenho uma curiosidade anterior, portanto eu vou deixar essas para depois, que é a questão da sua entrada na política. O senhor é uma pessoa mega, ultra, blaster, bem-sucedida na internet, no ofício de influenciar pessoas, portanto, está com a vida e pode também ajudar muita gente desse jeito, Sim. né? Por que a política? O que é, numa hora desse? Por que entrar nessa coisa que não é a sua praia, né? Portanto, ou é? Olha, por que entrar? Eu acho que é a praia de todos os brasileiros. A gente é um país que tem 8 mil quilômetros de praia. Então, você pegar aí 16 mil quilômetros de fronteira, metade do país é praia. É só você escolher ficar numa metade, onde é a metade que serve o povo. Eu, verdadeiramente, com a minha entrada na política, eu vou inaugurar um tempo novo. Sabe qual que é o tempo? Só quem resolveu a própria vida vai poder servir na política, para nunca mais pessoas como os baderneiros, esses sindicalistas que acabam tomando o governo e acabando com a estrutura educacional do país, criando um maior movimento de militantes e de pessoas que ficam falando todes, que ficam falando linguagem neutra, trazendo pornografia infantil para as crianças da escola, fazendo coisas absurdas. Eu que sou aluno de escola pública a maior parte da minha vida, eu sei que eu fui doutrinado para não ser ninguém na vida. Você vê a cidade de São Paulo, que é a mega potência, era para ser o primeiro lugar no IDEB e perde para estados que estão lá no centro-oeste. Não faz muito sentido isso. A minha entrada na política é para mostrar uma nova era dessa política de filantropia, para ajudar. Eu não tenho um contrato com empresa pública. Eu hoje decidi parar com o que eu faço na iniciativa privada e quero mostrar um novo nível de gestão, de tecnologia, de humanidade, né? Coisas que eu já venho fazendo em vários lugares. Então, assim, não é um problema que eu escolhi, Dora, para falar, quero um desafio para a minha vida. Eu estou sendo ameaçado de morte, eu sou hostilizado, né? Porque parece que só tem a extrema-direita, a extrema-esquerda não existe. As pessoas estão hostilizando com peso na rua porque eu sou uma ameaça. Ninguém hostiliza a para-choque de comunista, ninguém fica hostilizando quem não tem qualidades suficientes para chegar num cargo desse. Então, as pessoas realmente, elas estão preocupadas, eu estou sendo perseguido pelas máquinas. Ninguém nunca conseguiu liderar uma pesquisa, né? Saiu na Exame, saiu na CNN, saiu na Veritá. Eu descolado do pelotão e esse povo está desesperado. E a gente já conhece como é que eles fazem com as pesquisas. Então, assim, eu estou contra a máquina municipal, eu estou contra a máquina estadual, federal, sem dinheiro público, por opção própria, porque eu poderia sair num outro partido que tem isso, mas eu quero mostrar que tem como vencer a eleição com o povo sem dinheiro público. Isso aí, para mim, é a legalização do mensalão. Eu não concordo com gastar 5 bilhões de um povo todo ano com eleição. Eu não quis me curvar para bandido. Eu poderia sair num grande coligação e vir com bandido de vício. Eu não quis. Eu não me curvei para esses caras. Eu estou sozinho. Deus e o povo, e a gente chegou aqui. Inclusive, peço sua ajuda. Se vocês quiserem viver uma vida diferente, só tem eu. Nunca na história do Brasil teve alguém falando sobre mudar a mentalidade de um povo. Nunca, não vi nenhum político. Desafio você achar alguém que falou isso. Eu vi gente enganando que ia revolucionar na educação, mas que nada fez pelo Brasil. Vamos lá, Amanda. Posso pegar daí? Feliz aniversário. Muito obrigada, muito obrigada. O senhor mencionou agora algumas pesquisas que saíram essa semana. Eu vou citar 4, porque 2 mostram o senhor subindo, Atlas, Intel e Quest, e outras 2 mostram o senhor oscilando para baixo, Ricardo Nunes e Boulos subindo um pouco mais, são as últimas 2, Datafolha e Paraná Pesquisas. São as pessoas que pagaram essas pesquisas? Não é nem essa questão. É a questão que eu queria abrir para o público e já volto para você fazer a pergunta. O interessante é descobrir quem paga. Eu não paguei nenhuma. E sempre tem o interesse de quem está pagando a entrevista, o viés, a hora, o lugar que faz essa entrevista. Se você fizer na comunidade durante a semana, é o resultado. Eu estou fazendo todo dia, eu sei o que eu estou falando. E se você faz no final de semana, por exemplo, as pessoas durante a semana estão trabalhando e no final de semana elas estão lá. O resultado é diferente. Então, assim, é só para dar uma mexida no cenário. Na última eleição, eu termino, na última eleição para governo, o Tarcísio, que não estava com a máquina na mão, ele foi até o final colocando Haddad em primeiro. Quando o Haddad concorreu com o Bolsonaro, mostrava ele com 45 o tempo inteiro, segundo turno, cenário, criando um cenário que não existe, que nós vamos acabar com essa eleição no primeiro turno.
Aí o que aconteceu? Bolsonaro com 39, Haddad 45. Tomou um cacete. Foi 10 milhões de diferença o Bolsonaro foi eleito. Cuidado com pesquisa, porque é para manipular a opinião pública. Lembra sempre disso. Mas, é só isso. Candidato, essas pesquisas mostram o senhor subindo, né? Mostraram o senhor subindo bastante desde o início da campanha, né? Esse é um movimento, uma tendência que a gente acompanha nas ruas, nas redes, em todo lugar. Agora, o fato é o seguinte, essas pesquisas também apontam, e todas as campanhas trabalham com elas, para o aumento da sua rejeição. Todas as campanhas fazem isso. E coincide justamente com o movimento que se intensificou depois do 7 de setembro, em que Bolsonaro fez duras críticas ao senhor, dizendo que o senhor faz palanque às custas dos outros. Silas Malafaia comprou uma briga pública com o senhor nas redes sociais. Pastores pedem voto para o Nunes em templos e também há uma campanha maciça, e acho que é isso que o senhor se referiu na televisão, associando seja a PCC ou recordando vídeos antigos que o senhor faz críticas à igreja evangélica, a Salomão, principalmente. Como é que o senhor vai responder a isso, a esses ataques coordenados? O senhor bateu no teto? Bati no teto. Eu não tenho teto, eu sou dos movimentos sem teto para ganhar essa eleição, né? Então a gente é dinâmico. Já falei muita besteira na vida, acho 2 vezes eu repetindo o mesmo erro. Eu já errei, sim. Esses bandidos estão concorrendo comigo, nunca erraram. Bolsonaro, tá de parabéns, capitão, apoiando um cara que falou hoje que vai demitir funcionários e apoiando o aborto, aquilo que você falou para nós, que você não apoiava. Você que é católico, o Nunes falou que é católico, apoiar aborto? Tem uma norma do Vaticano falando para não votar, presta atenção, você que é católico. O Papa editou uma norma na igreja. 700 milhões de membros no mundo todo, não votem em abortistas. Valeu, Nunes, não vai dar certo. Agora, pegar fala sem contexto é fácil. Eu quero ver você assistir 10 mil horas de conteúdo meu. Por exemplo, o Salomão é alguém que eu respeito e cito em todos os meus treinamentos. Agora, pegar algo sem contexto para vir fazer graça, faz o seguinte. Hoje, o próprio Metrópolis mostrou o vídeo que o Bolsonaro compartilhou e eu postei. Dá uma olhada nos comentários. Mas, candidato... Vai entrar lá no Instagram do Malafaia, tem 70, lá geralmente tem 500 a 1000 comentários. Ele fez 9 vídeos ao meu respeito. Tem 70 mil comentários, 90% destruindo a conduta dele. Eu entendo o seguinte, desespero eleitoral, Haddad está falando de mim, Lula está me processando, a máquina é contra mim, eu só tenho uma coisa, nem as minhas redes sociais eu tenho, nem elas, eles tiraram. É o seguinte, o povo não é bobo, nós vamos vingar desses canalhas. Que dia? Dia 6 de outubro é o dia da vingança do povo. Se vocês quiserem, se não quiserem, eu volto para a minha vida normal e depois a gente luta de novo na próxima eleição. Se não tiver, nós vamos tirar o consórcio comunista do Brasil, que infelizmente Bolsonaro se curvou para o Centrão aqui, sacou o Salles aqui, abandonou o Ramagem no Rio de Janeiro, tirou o Gustavo Gaia, que ia ganhar a eleição lá em Goiânia por conta de combinado, porque o Centrão realmente... entrou nessa seara. Canalhas então... inclui Bolsonaro? Não, canalhas é todos aqueles que estão mentindo a meu respeito, me atacando, perdendo o brilho. O brilho, na verdade, é sendo ingratos, porque eu investi e apoiei as suas campanhas, tanto do Tarcísio e de todos. Eu sei que vocês estão desesperados tentando acordar um defunto todos os dias. Todos os dias vocês querem levantar um defunto chamado Bananinha, mas não vai adiantar e depois vai ter que todo mundo apoiar aí o Pablo Marçal, porque venceu a eleição no primeiro turno, sem a ajuda de vocês. Candidato, por que o senhor está poupando o Bolsonaro até agora? Se ele tem Estou poupando, não, acabei de falar que ele curvou. Não, você acha que você não entendeu o que eu falei. Mas o senhor não está fazendo ataque direto. Mas eu não preciso atacar ele agora, ele não está concorrendo à eleição, hein? Qual que é a eleição que ele está concorrendo? Mas ele é padrinho, um candidato, e ele faz... Não, o voto dele é um contra o senhor. O voto dele é um e é em Brasília. Aqui em São Paulo é outro jogo. Eu estou numa cidade que ele nem faz parte do jogo. Inclusive, o Tarcísio perdeu a eleição aqui e o Bananinha fica escondendo o Bolsonaro nas comunidades por conta da pandemia. Então tem uma situação assim que eles não sabem o que fazer com o Bolsonaro. Mas vai firme aí, Bolsonaro, vai dar tudo certo. Candidato. Eu só ia levantar alguns pontos, porque o senhor falando assim me lembra muito o Bolsonaro no início, o Dória no início. Acho que o Gani fez um ponto muito pertinente de pessoas habilidosas e competentes da iniciativa privada que já chegaram lá, como o próprio Paulo Guedes. É muito difícil você romper com uma série de vícios do sistema. Então, eu não entendo como o senhor, por exemplo, vai governar, o senhor fala consórcio comunista, mas aponta para os partidos do Centrão também, o senhor não consegue governar sem os partidos do Centrão. Bolsonaro não conseguiu, ele teve que aderir ao Centrão. Por exemplo, o Felipe Sabará, que saiu do governo do Tarcísio para me apoiar, ele não tem prometido um cargo, mas ele é um grande candidato para passar nesse processo seletivo, ele é do Republicanos. Então, tem abertura para os Republicanos. O Palumbo, que é do MDB, se eu não estiver enganado, está me apoiando. A Carla Zambelli acabou de declarar apoio. O Rubinho Nunes, que é vereador hoje, já declarou apoio.
O Daniel José, que é do Podemos, agora é a hora. Todo mundo tá pulando do barco, do Nunes, que já sabe que não vai para lugar nenhum aquilo ali. Ele tá desmoronando e é uma vergonha ver essa manipulação que vocês ficam fazendo, como se a gente acreditasse. Na rua não vejo ninguém te defendendo, ô banana. Não vejo ninguém te defendendo, você perdeu a eleição já. Agora a discussão é, quem vai ser o prefeito no primeiro turno? Você já sabe, não adianta ficar batendo. Aqui você tá batendo, só tá crescendo. Sobre a questão das pessoas, eu queria já chegar com todos os nomes agora. Só que o que eu faço na vida privada, eu não tenho um parente trabalhando em nenhuma das dezenas de empresas que eu tenho. Isso é um estilo meu. Você imagina numa prefeitura. Eu tenho empresários que às vezes chegam e falam assim, Amanda, se eu te der tantos milhões, eu posso ficar com a secretaria tal. Você quer verdade que eu estou te falando? Eu falo, não precisa depositar nada na minha campanha, eu não aceito. Eu sou o cara que está na frente e que está com menos dinheiro. Eu tenho menos dinheiro na campanha de doação que a Marina Helena, que está com 2%. Eu sou a pessoa que não peguei dinheiro público e resolvi não colocar R$1 meu. Apesar de eu poder doar lá o limite do meu imposto de renda, que seria milhões, eu poderia pôr, eu não vou pôr. Ou o povo aprende um estilo diferente, ou então fica para a próxima. Candidato, o senhor fala que vai gerar 2 milhões de empregos. Eu não, quem vai gerar são os empresários. Vamos estimular a empresa a vir e estimular pessoas a abrirem negócio. O ponto é assim, como o senhor chegou a esse cálculo? Como o senhor pretende gerar esse emprego? 3 vezes mais do que o Banana deu conta de fazer. Não, mas só um minutinho. Mas mesmo assim, a gente está no menor índice de desemprego dos últimos 10 anos e o CAGED aponta que há um déficit de 499 mil empregos. Tem 499 mil desempregados em São Paulo. Mas vai criar um êxodo, então. Você vai atrair gente, todo mundo de todos os estados. Não está fazendo a conta dos desempregados profissionais. Eu quero entender o seu cálculo. Tem muita gente desempregada profissionalmente, ganhando alguma coisa com isso. O senhor está falando dos programas de governo, de transferência. A gente tem jovens, esses jovens nem que não estudam nem trabalham, e a gente é o centro desse país. Tem 38 cidades. Quando você faz uma conta dessa, você ignora as pessoas que moram em volta. Você não pode fazer essa conta para a cidade de São Paulo. Porque grande parte dos empregos, de 20% a 25% dos empregos, são de pessoas que estão do lado de fora. Desemprego profissional, jovens nem. E o que a gente parou de crescer, porque a cidade de São Paulo parou de crescer. Se você olhar para o orçamento em 2016, era menos de 50 bilhões. O orçamento está crescendo e a cidade não está aumentando. Não está aumentando a energia da cidade, está aumentando o imposto. Mas você está sugerindo um crescimento em escala exponencial. São Paulo acompanha o crescimento do Brasil. É por isso que o cinturão é do lado de fora. É nas periferias, porque nas periferias suporta isso aí. Candidato, eu quero falar um pouquinho de educação. Eu vi lá no seu plano de governo que o senhor escreveu da seguinte maneira: no lugar de escolarização, haverá educação. O que isso significa? Escolarizar é pôr todo mundo para pensar igual, que o Lula é um herói. E na educação é tirar o teto para as pessoas pensarem e prosperarem. Então, por exemplo, se eu ensino inteligência emocional, vai cair o homicídio no país. Por quê? Porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai fazer as contas e falar, não compensa, eu posso engolir esse sapo e ir embora e deixar essa pessoa que está chateada com alguma coisa e não matar ela, por aí. Na educação financeira, a Europa, mais de 70% dos europeus investem no mercado financeiro. Os americanos, mais de 50%. Brasileiros, 3%. 3%. Significa toda a grade de currículo. Não precisa não, continua com a grade e coloca complementar. A questão do MEC vai ser seguida, o que a gente precisa é colocar complementar, e o que vai ser mais assustador na revolução do ensino na cidade de São Paulo é transformar a escola em escola olímpica. Os esportes olímpicos são mais de 60. Encontra a vocação para quê? Para a pessoa entrar em alto rendimento, entrar em competitividade, aprender a se alimentar, que é uma questão que tem que aprender. A gente tem dificuldade alimentar, a gente vai tratar isso, mas tem que ensinar. A gente tem que ensinar nutrição para as pessoas. As pessoas não sabem a diferença de carboidrato e proteína. Você imagina um povo que não sabe a diferença disso. Eu fico pegando no pé de um candidato que ele é comedor de açúcar, açúcar inflama. E tem gente que está olhando no espelho agora e fala, não, eu sou feio. Não, você não é feio, você come açúcar, você tem que desinflamar seu corpo. E aí você olha para a nossa sociedade, há 50 anos atrás, a gente não tinha esse nível de obesidade. Aí você fala, vai falar mal. Não vou falar mal, custa caro para o nosso bolso. A obesidade mata você mais rápido e custa mais caro para todo mundo. Por isso temos que ter uma educação preventiva. Você imagina a gente ensinar a empresarização desde pequeno, todo mundo aprender a tocar um negócio. Esse é o grande lance. O tripé do meu plano de governo, do nosso plano de governo, do governo 28, o tripé é isso aqui, Presta atenção. Virtualização, nós vamos virtualizar essa máquina. Aí você vira assim, o V, aí você vira o E, empresarização e a mudança de mentalidade. Aí você faz um M aí, escreve aí, faz aí, M28, para mudar essa bodega dessa realidade que esses caras colocaram a gente.